A nossa mensagem hoje, opa, tá ali, deixa eu ver se ficou bonitinho, um pouco apagado ainda, né? Eu aprendo ainda. Sou uma pessoa doce, resgatando a delicadeza. Não pensem em nada ainda, deixe que a palavra vai falando, tá bom? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Os versos, nós vamos ler dos 13 ao 26. Gálatas, capítulo 5, 13 a 26. Se vocês quiserem ouvir a minha leitura, eu estou com uma Bíblia na tradução judaica. Não se assustem, tá? Mas se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta para depois acompanhar os versos que nós vamos meditar, mas ouçam, se preferirem, na minha leitura, e depois vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês. A Bíblia minha na tradução Bíblia judaica. A partir do verso 13. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a lei toda é resumida em uma frase: ame o próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da lei em legalismo. É evidente que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, feitiçaria no caso, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, que é delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na lei contra essas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias Yeshua, Jesus, condenou a velha natureza à morte na estaca, com suas paixões e desejos. Já que é pelo Espírito que temos vida, que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária. Não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Essa palavra praticamente, ela é autoexplicativa, é fácil de entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo, nessa mensagem, ele está fazendo um contraste entre a vida dirigida pela natureza carnal, é a nossa natureza humana, aquela que nós já nascemos com ela e carregamos em nossas vidas até que Jesus assuma o controle das nossas vidas,
ou seja, os impulsos. Você já agiu por impulso? Nossa, agi por impulso. Não teve jeito. Às vezes acontece. E Paulo ele vai falar de uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, que é uma pessoa que se submete aos desejos e às correções do Espírito de Jesus. É uma pessoa que não é movida por impulso. Ela não vive pelos impulsos da carne ou da circunstância. Mas é uma pessoa que está sempre sensível, atenta ao querer do Espírito Santo. Porque essa pessoa, ela entende que ela serve a Jesus no seu corpo e na sua alma. Agora, eu confesso a vocês que quando eu pensei melhor sobre esse tema, eu fiquei um pouco preocupado. Eu fiquei um pouco preocupado. Por quê? Eu tenho certeza que não só eu, mas vocês também. Eu já conheci pessoas que não eram cristãs, não tinham fé, não tinham religião nenhuma, não tinham temor de Deus, não confessavam a Jesus como Senhor, portanto não têm o Espírito Santo em suas vidas, mas eram extremamente delicadas, educadas, gentlemen, pessoas amorosas. E por outro lado, eu nasci em igreja. Conheci também pessoas cristãs que teoricamente confessam a Jesus, que são habitadas pelo Espírito Santo, mas que são verdadeiros brucutus, né? Pessoas insensíveis, com respostas ríspidas, indelicadas, pessoas de pouco sorriso. E vice-versa, o contrário também é verdade. Conheci pessoas que não eram religiosas e que eram ríspidas, secas, e conheço pessoas cristãs que são delicadas, amorosas, cuidadosas, extremamente delicadas. Aí eu pensei, como é que fica esse negócio? Quando a gente vê pessoas que não são religiosas e são delicadas, amorosas, a gente pensa, só falta ser crente agora, né? Tá tudo certinho. E isso me colocou, quando eu estava pensando nessa mensagem, em uma situação um pouco complicada. Porque eu percebi que a delicadeza, entendam delicadeza como uma pessoa amável, uma pessoa doce, uma pessoa de palavras sempre, né, terapêuticas. Eu percebi que isso na verdade é um atributo de algumas pessoas. E isso pode estar ligado com a genética, com a família, com a história de vida, se teve ou não traumas na vida, enfim, são uma infinidade de fatores que podem fazer com que uma pessoa seja delicada, né? Ou não, o estresse do dia a dia. Mas aí o Espírito Santo socorre a gente. Ele sempre me socorre, senão eu não conseguiria estar aqui. E ele me mostrou esse texto. Esse texto onde Paulo mostra que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela vive alicerçada no amor de Cristo. Não tem como não ser assim. É diferente dos atributos humanos. Uma coisa são os atributos humanos, outra coisa são como que é o nome? Eu esqueci agora. As virtudes que existem na vida de uma pessoa onde habita o Espírito Santo. Agora, vamos analisar o nosso texto. Apagou o negócio aqui. Ele não gosta de... Ah, tá aqui, peraí. Aí, tá ligado. Ó, verso 13. Paulo diz assim: porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Paulo está falando com cristãos, os crentes, os gálatas na Galácia. E ele está fazendo um alerta:
não usar a nossa liberdade para dar margem à velha natureza humana, a natureza carnal. E para vocês entenderem melhor, eu vou dar o nome dessa natureza carnal de meus direitos, ok? Vamos tratar essa velha natureza como meus direitos. Coisa do tipo, eu tenho o direito de falar o que eu quero. Já pensaram assim? Eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho o direito disso, eu tenho o direito daquilo. E fazendo assim, irmãos, pensando desta forma, nós vivemos ignorando o Espírito Santo. Pensar dessa forma e agir dessa forma é ignorar o Espírito Santo. Não só o Espírito, mas as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos da fé. Olha só, continuando no nosso texto, sumiu outra vez. Deu tilt. Isso. Paulo segue agora nos versos 14 e 15. Porque a lei toda é resumida em uma frase: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão sendo destruídos. Vocês vão se destruir. Sabe, aí eu comecei a pensar um pouquinho que atualmente a teologia geral das igrejas, os cultos, o espírito, né, as intenções da liderança das igrejas, elas estão se tornando tão antropocêntricas e egocêntricas, que esse mandamento de amar o próximo, ele jaz no esquecimento da igreja. Ele praticamente não existe. Qual é o motivo? Igreja com perfil, com visões, com planejamentos antropocêntricos, se preocupado com pessoas, fazendo para pessoas, e egocêntricos, fazendo que cada um viva no seu quadrado. Você já disse isso? Cada um no seu quadrado? Isso não existe para um cristão. Amar o próximo como a si mesmo não é só prestar assistencialismo. Vamos dar uma cesta básica, vamos dar uma roupa. Mas vai muito além do que isso, queridos. Pensa, às vezes nós não somos capazes de cumprimentar o irmão aqui na igreja. Acaba o culto, a gente vira como diz na minha terra, vira um algodão doce, vai, some. Senta no banco sem querer ser visto, sai sem querer ser visto. Está errado. Porque nós somos um corpo de Cristo, nós somos uma família. Nós não podemos ter essa dimensão carnal de cada um no seu quadrado. No céu não vai existir isso, a não ser que você não queira ir para o céu. Se nós fôssemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer de nós, não é uma expressão cênica. Olá, tudo bem? Deus te abençoe. Bicho nojento. Cabra chato. Ou se não, tudo bem. Olhe nos olhos das pessoas, dos irmãos. Toque, sorria. Pensa que você vai ter que viver a eternidade toda no céu com essa pessoa que está do seu lado. Se nós amássemos o nosso próximo, movidos pelo Espírito Santo, quando nós fôssemos criticar a igreja, quando nós fôssemos criticar um irmão da fé, criticar até um vizinho ou qualquer outra pessoa,
imediatamente sentiríamos uma repulsa muito forte dentro de nós, porque não condiz com o Espírito Santo. E imediatamente nós diríamos: Senhor Jesus, o que eu estou falando? Me perdoa, Espírito Santo. Olha a expressão que Paulo usa: mas se vocês se mordem, é até engraçado, e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, porque a igreja vai ser destruída. A família da fé vai acabar. E isso acontece quando nós somos críticos demais, quando nós somos indiferentes com a igreja, com as pessoas, quando nós somos orgulhosos. Por quê? Porque agindo assim nós estamos dando liberdade para a nossa carnalidade agir através das nossas vidas. E essa natureza carnal, ela é diabólica. Isto é, quando nós não cuidamos da nossa vida espiritual, não alimentamos a nossa vida, a nossa alma com as palavras de Deus, nós autorizamos, prestem bem atenção no que eu vou dizer, nós autorizamos a nossa natureza carnal a manifestar as obras das trevas, através do nosso corpo. E quais são elas? Vamos ver se vai funcionar agora. Paulo diz aqui: imoralidade sexual, impureza e indecência. Ele segue e diz: adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Isso está na Bíblia de vocês como feitiçaria. Ele segue e diz: rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta. Eu sou eu mesmo, eu vivo para mim mesmo. Divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Qualquer prática dessa é severamente repudiada pelo Espírito Santo. Eu não pratico imoralidade sexual, mas se você pratica rixa, é reprovado pelo Espírito Santo. Se você promove o divisionismo, você é reprovado. Qualquer uma dessa, o Espírito Santo repudia. Ele não aceita severamente. E para aquelas pessoas que pensam assim: eu tenho livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio? Já pensou nisso? Para aquelas pessoas que acham ter a liberdade, o direito de fazer tudo o que quiser. Algumas chegam a acreditar que as suas palavras e seus conceitos são verdadeiras pérolas. Para essas pessoas, Paulo, ele diz assim: minha mensagem é: vivam pelo Espírito. Então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Olha só, Paulo, quando ele fala das virtudes do fruto do Espírito, agora vamos para a parte boa. Ele diz assim, sumiu outra vez. Tá aí, se não fosse a ajuda de vocês, estava perdido aqui, né? Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Só existe uma única forma dessas virtudes aí brotarem em nossas vidas. Uma única forma. Vivendo no Espírito. Não existe outro jeito. Você e eu, nós, por mais que nós possamos nos esforçar, jamais nós vamos conseguir ter essas virtudes em nossas vidas. Pode
Pode fazer meditação, pode fazer massagem anti-estresse, pode fazer acupuntura, tomar suco detox. Não adianta. Essas são coisas sublimes, altas. Não nascem de nós mesmos. Nós não temos a capacidade de gerar essas coisas em nós mesmos. Essas virtudes, queridos, elas são peculiares do Espírito Santo. E agora, só existe uma única forma, uma só, de vivermos no Espírito. Paulo, então, ele diz assim: além disso, quem pertence ao Messias Yeshua, é Jesus, condenou a velha natureza à morte na estaca, na cruz, com suas paixões e desejos. Olha só, Paulo não está falando dos assassinos. Paulo não está falando de ladrões. Paulo não está falando de pervertidos, ele está falando com cristãos. Ele está falando com uma igreja como nós. E existem pessoas cristãs que se julgam boas pelo simples fato de não roubar ninguém, não matar ninguém. Vocês já ouviram falar? Não roubo ninguém, não mato ninguém, eu estou aqui no meu cantinho, não faço mal para ninguém. Você não faz mais que obrigação. Se você roubar e matar, você vai para a cadeia. Não é mais que obrigação de uma pessoa com as suas faculdades mentais funcionando em plena razão, de uma pessoa que estudou pelo menos um pouco. E alguns cristãos acham que por agir assim, estão agradando a Deus plenamente. Deus, fiz a lição de casa. Se você pensa assim, eu quero dizer, esqueça isso. Pessoas que pensam dessa forma, elas ainda estão com traços da natureza antiga muito fortes na sua alma. Porque a velha natureza, ela diz assim: olha, não precisa santificar, não precisa deixar de ser o que você é. Você já está salvo. Não há necessidade de mudança. Essa é a voz do demônio. É o demônio que fala assim. Melhorar por quê? Irmãos, nós só vamos deixar de melhorar quando ao céu for buscar o nosso corpo no hospital. Aí acabou. Mas enquanto isso, o Espírito Santo, ele atua em nossas vidas, transformando a cada dia mais, de forma que a nossa velha natureza vai morrendo a cada dia. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos sempre a noção de que nós estamos muito aquém daquilo que Deus deseja para nós. Muito aquém de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E eu não estou falando aqui de você quando chuta o pé da cama. Acontece comigo quase todo dia. Eu gosto de andar de pé no chão em casa, ou de chinelo. Eu dou uma topada na cama, mas dói aquele negócio. E dá uma raiva. Eu não estou falando disso. Não estou falando de quando alguém fecha você no trânsito, você fica irritado. Eu estou falando, queridos, das sujeiras que estão incrustadas em nossa alma. Está dentro de nós resquícios da velha criatura, que nos fazem pensar e agir conforme a velha natureza. Essas coisas, quando nós nos conformamos, nós achamos que as obras da carne que nós vimos ali são coisas normais. Você olha, é normal. Eu tenho plena certeza de que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo se ofende quando ouve um palavrão.
que dirá falar. Eu tenho plena certeza que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo se ofende quando vê imoralidade. Ela não consegue assistir um programa, um filme, ou estar voluntariamente em um local onde as pessoas vivem dessa forma. Porque isso causa repulsa ao Espírito Santo. Isso ofende o Espírito Santo. Ele diz, isso não pertence a mim. Se você acha, queridos, que ser bom, amável, educado e não fazer mal a ninguém, você está quites com Deus, você está errado. Você está errado. Esses atributos, como eu já disse, são deveres de qualquer pessoa normal. O que Deus deseja, prestem atenção no que eu vou dizer. O que Deus deseja de você e de mim vai muito além disso. De ser delicado, de ser bonzinho, de ser educado. Deus quer que você e eu sejamos casa do Espírito Santo. Não basta dar o troco certo, devolver o troco a mais, ser gentil. Não basta. Isso até aqueles que não conhecem a Jesus fazem. E às vezes melhor do que a gente. Estou falando com base em mim. Às vezes até melhor do que a gente. Mas Deus quer que nós vivamos para agradar o Espírito e não a nós mesmos. A igreja precisa entender isso. E ele, no verso 25, eu estou terminando. Ele diz assim: já que pelo Espírito que temos a vida, que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária. Percebe? Não precisa nem pregar isso, irmãos. Não é tão claro? Está muito evidente. A questão não é ser bom e justo nos padrões humanos. A questão é ser consagrado. Consagrada. E buscar agradar ao Espírito Santo em nosso corpo, em nossa mente. Eu quero perguntar para você: você vive para agradar o Espírito Santo? Cada pensamento, cada atitude, cada palavra, cada planejamento que você faz, nisso tudo está uma preocupação de que isso vai agradar o Espírito Santo ou não? Se não, eu vou dizer com muito carinho, mas eu preciso dizer: você está vivendo na carne. E em vós não habita a plenitude do Espírito Santo. Mas dá para mudar. Dá para mudar. É necessário nos esvaziar. É necessário nos negar. Eu me nego. Eu me nego a mim mesmo. Eu deixo de ter razão. Eu deixo de ter direitos. E essa pessoa, acima de qualquer sonho, eu sei que vocês têm sonhos. Eu sei que vocês têm planejamentos. Lutem por isso. Corram atrás disso. Orem para Deus abençoar vocês. Mas eu preciso dizer outra coisa para vocês. Isso não é prioridade para Deus. E nem deveria ser a sua. E nem a minha. Eu quero inspirar vocês com esse salmo. Ele não é de Davi. Mas olha só que coisa maravilhosa. Assim como uma corça anseia por águas correntes, anseio por ti, ó Deus. Estou sedento por Deus, pelo Deus vivo. Quando me apresentarei diante dele? Quando você fez uma oração dessa? Qual foi a última vez que você orou, dizendo para Deus: ah, Senhor, minha alma tem sede de ti? Geralmente as nossas orações são pedidos de socorro. Senhor, abençoa, ajuda, abre a porta, cura.
raramente fazemos orações como essas. Não é à toa que os salmos estão aí para nós lermos. Esse aí, Salmo 42, versos 1 e 2. Esse é o maior desejo de uma pessoa que vive pelo Espírito Santo. E por fim, o último verso, Paulo diz assim: não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Olha, você não precisa forçar ser o que você não é. Nem todo mundo é delicado. Nem todo mundo consegue ser cortês. Você não precisa ser o que você não é. Mas você não pode ser aquilo que Deus não quer que você seja. Não importa, você é tímido, não tem problema, eu sou tímido. Não importa se você é uma pessoa de poucas palavras. Não tem problema. Eu não sei me expressar, não tem problema. Às vezes as pessoas são retraídas porque elas são tímidas demais. Não tem problema se você é um pouco sério, não é pecado ser sério. Apenas deixe que a luz e a beleza de Cristo resplandeça na vida de cada um de vocês. Somente isso. Está vendo? Não é difícil. Deixe que a luz e a beleza de Cristo resplandeça através da vida de cada um de vocês. Vivam pelo Espírito. Andem no Espírito. Feche os teus olhos, eu quero orar com você.